O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim veio um homem que passou à minha frente, porque vestia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifesto a Israel. E João deu testemunho, dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele que sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós percebemos nesse Evangelho que o amor de Deus, ele marcou para sempre as nossas vidas. Ele nos tirou das trevas e nos fez enxergar a luz da eternidade. Olha, não há mais razão para ficar triste ou viver amargurado se Deus está conosco no meio de nós. Grande significado tem para nós hoje o dedo indicador de João. Ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus em latim é Agnus Dei, uma expressão utilizada pela religião cristã para se referir ao Cristo Jesus, a Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, identificando, como o Salvador, identificado ali, como o Salvador da humanidade, ao ter sido sacrificado em resgate pelo pecado original, na arte e na simbologia icônica cristã, e frequentemente representado por um cordeiro com uma cruz. Vocês sabem, que naquela época o povo fazia sacrifícios ali de animais, mas de cordeiros, E nós vemos aí no Novo Testamento, principalmente ali no Evangelho de hoje, onde João Batista diz de Jesus o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A gente vê que os hebreus, eles tinham o costume, de matar cordeiros em sacrifício a Deus para a remissão dos pecados. O sacrifício de animais era muito frequente. E nós vemos aí na Bíblia, que também na parte que é referida, vou dar um exemplo aqui, que é o caso de Abrão, que para provar a sua fé em Deus, teria de sacrificar o seu único filho, imolando e o queimando numa pira de lenha. Então nós vemos que antes tínhamos esses sacrifícios, mas hoje não. Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus enviou ali o seu Filho para nos salvar desse sacrifício. Não é mais preciso matar animais em sacrifícios para Deus, porque o próprio Cristo, que foi o Cordeiro sem manchas, já fez isso. Deu a sua vida para a salvação de todos. E olha, eu fico triste porque muitas das vezes nós nos esquecemos dele. João Batista, ele tem uma atuação fundamental no projeto de Deus realizado em Jesus. O batismo de João tinha características originais. A sua proclamação e sua proclamação, foi tão marcante que o tornou conhecido como o Batista, enquanto as abluções de purificação com água tradicionais entre os judeus eram repetidas,
com frequência, o mergulho nas águas do batismo com João era feito uma única vez e tinha o sentido de sinalizar uma mudança de vida para um compromisso, perene com a prática da justiça que fortalece a vida. Então Jesus ele assume a proclamação de João, dando-lhe um novo sentido. Ele agora veio não para batizar só com água, mas com o Espírito Santo. Ele batiza com fogo. Esse fogo não nos queima, mas ele nos purifica. Então que nós possamos ver Jesus, assim como João Batista o viu, que nós possamos deixar Jesus alcançar o nosso coração. Deixe Jesus levar o seu coração até onde ele quer levar. Deixe ele purificá-lo. Deixe ele te ajudar a chegar aos céus, a chegar na santidade. Que Deus assim nos abençoe, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.